Caramba, quando essas variáveis se combinam, eu nunca sei se eu tenho que fazer uma correlação, uma comparação, uma associação, uma regra. É muito difícil. Opa! A gente já falou sobre isso, né? No primeiro vídeo eu já comecei a destrinchar com vocês essas combinações de análises bivariadas quando a sua variável independente é qualitativa nominal. E nesse segundo vídeo nós vamos falar das variáveis independentes qualitativas ordinais. Então, fica aqui conosco. Olá amigos, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao canal Pesquise. Meu nome é Heitor Marques Honório e hoje nós vamos para a segunda parte, o vídeo que vai te mostrar como a combinação das variáveis pode influenciar na análise dos seus dados. E no vídeo de hoje nós vamos utilizar como variável independente as variáveis qualitativas ordinais, que são qualidades que você pode colocar em ordem. E essas variáveis também podem se combinar com os outros três tipos, variáveis qualitativas nominais, ordinais ou quantitativas. E a primeira combinação possível é quando a variável qualitativa ordinal se combina com uma variável qualitativa nominal. E nesse caso nós temos uma análise por meio da regressão logística. Por quê? Teoricamente ou conceitualmente, a variável qualitativa ordinal ela pode influenciar o seu desfecho, ou a variável de resposta, que é a variável qualitativa nominal. Então, que tipo de exemplo eu posso dar para esse cenário? Fica comigo, imagine a seguinte situação. Eu tenho indivíduos que possuem perda auditiva e essa perda auditiva pode ser mensurada como perda leve, moderada, severa ou profunda. Essa divisão, essas qualidades divididas por essa ordem me permitem acreditar que essa variável independente é uma variável qualitativa ordinal. São atributos que possuem uma ordem. E o que eu estou investigando nessa pesquisa? Ora, eu posso imaginar, hipoteticamente, que esses indivíduos, por terem perda auditiva, podem se envolver mais em acidentes automobilísticos. Então, será que a severidade dessa perda auditiva pode fazer com que o indivíduo o condutor com perda auditiva se envolva mais em acidente automobilístico? Não sei. Agora, o fato é que essa minha variável dependente, que é aquilo que eu estou avaliando, que é o acidente automobilístico, é uma variável qualitativa nominal. Ou você já bateu o carro, ou você nunca bateu o carro. Ok? Então, essa é uma pesquisa hipotética em que eu quero saber se existe uma relação entre a perda auditiva e a ocorrência de acidentes automobilísticos. Então, por que nesse caso a regressão logística quem vai me ajudar? Ela vai poder me dizer se esse fator, essa variável independente, de fato ela vai influenciar numa maior ou menor ocorrência desse desfecho. Tá, mas as variáveis qualitativas ordinais, elas também podem se combinar com uma outra variável qualitativa ordinal. E nesse caso, inicialmente eu posso simplesmente verificar se existe uma relação entre essas variáveis e aí nessa situação eu posso fazer uma correlação não paramétrica, porque são variáveis que não têm como possuir parâmetros normais de distribuição, então nesse caso eu vou fazer uma correlação de Spearman, utilizando o coeficiente de correlação de Spearman, ou até, se eu quiser predizer o valor de uma variável dependente, eu posso utilizar uma regressão logística ordinal nesse caso. Que exemplo a gente pode imaginar para essa combinação de variáveis? A seguinte situação. Imagine que como variável independente, eu tenho indivíduos que sofreram traumatismos dentários. Acabei de falar de acidente automobilístico e eles sofreram então traumatismos bucoalveolares. Então teve trauma de osso maxilar, mandibular, dente. E esses traumatismos eles podem ser leves, moderados ou severos. Existem traumas bem simples, outros um pouco mais graves e outros profundamente severos. Essas são qualidades ou atributos que possuem uma ordem e essa é a minha variável independente. E essa severidade do trauma ela pode influenciar no resultado de uma variável dependente, que nesse caso vai ser a taxa ou a severidade da reabsorção radicular. Talvez quem não seja dentista não saiba, mas toda vez que um trauma acontece, o dente tem uma
tendência, isso não necessariamente vai acontecer, mas ele tem uma tendência a ser reabsorvido, como se o organismo reconhecesse o dente como um corpo estranho, por exemplo. E essa taxa de reabsorção, se ela vai ser leve, se ela vai ser moderada ou severa, é sempre desconhecida, mas ela pode acontecer. Então eu quero fazer uma pesquisa para avaliar se essa minha variável independente, que foi a severidade do trauma dos meus pacientes, ela influenciou nessa minha resposta ou nesse meu desfecho, que foi a taxa de reabsorção dentária, que pode ser uma reabsorção desde leve até uma moderada, até uma reabsorção mais severa ou mais grave. Ok? Então, nesse problema hipotético, seria como se eu quisesse saber se existe relação entre a severidade do traumatismo dentário e a intensidade na reabsorção radicular. Então, para fazer a análise entre essas variáveis, eu posso utilizar uma correlação não paramétrica por meio do teste de correlação de Spearman ou uma regressão logística ordinal. E por fim, resta a última combinação, que são as variáveis independentes qualitativas nominais e as variáveis dependentes quantitativas. E nesse caso, eu também posso fazer uma correlação não paramétrica pelo teste de correlação de Spearman, ou, se for utilizar um modelo de regressão, dessa vez vai ser uma análise de regressão linear simples. Como eu posso imaginar uma pesquisa para esse caso? Bom, eu tenho como variável independente ou fator que pode influenciar na variável de resposta a variável escolaridade. E a escolaridade, como eu já mencionei em vídeos anteriores, é uma variável qualitativa ordinal. É uma qualidade ou um atributo que possui uma ordem, porque o indivíduo pode ser classificado como analfabeto, tendo seu primeiro grau completo, segundo grau completo ou terceiro grau completo. Ok? Então é uma qualidade e possui uma ordem. E essa característica, a sua taxa de escolaridade, pode influenciar em um desfecho, que é a minha variável dependente. E que desfecho é esse? Nesse caso, o uso de drogas ilícitas. Porque eu posso fazer uma pesquisa imaginando que quanto mais instruído for o indivíduo, quanto maior for a sua taxa de escolaridade, mais consciente ele vai ser do quão prejudicial para a sua saúde vai ser a utilização de drogas ilícitas. Então, teoricamente, eu acredito que as taxas de escolaridade podem influenciar na utilização de drogas ilícitas. Teoricamente, quanto mais instruído for o indivíduo, menor vão ser as taxas de utilização de drogas ilícitas. Então, nesse caso, nessa pesquisa hipotética, seria como se eu quisesse saber se existe relação entre o grau de escolaridade e a frequência do uso semanal de drogas ilícitas, que vai ser uma variável quantitativa nesse caso, porque eu consigo mensurar por semana quantas vezes o indivíduo utilizou drogas ilícitas. Então, nesse caso, eu posso realizar uma análise de correlação não paramétrica ou uma análise de regressão linear simples, considerando que a minha variável dependente ela é quantitativa. Ok? Então, já falamos sobre 66% dos tipos de combinações possíveis. Falta só a última linha de baixo, considerando as variáveis quantitativas como variável independente. Mas isso a gente vai tratar no próximo vídeo. Amigo do canal Pesquise, eu tenho certeza que cada vez mais esses conceitos estão ficando menos difíceis de entender na sua cabeça. Mas para ter essa compreensão global desses conceitos, não deixe de assistir o terceiro vídeo dessa série, que vai falar sobre o pareamento dessas variáveis quando a sua variável independente ela é quantitativa ou numérica. Mas isso a gente vê na terceira parte. Em breve esse vídeo já vai estar disponível no canal. Espero ter te ajudado. Se gostou, clique no joinha aqui embaixo, se inscreva no canal Pesquise e lembre-se sempre, pergunte, mas para responder, pesquise.